nós vamos tratar do sistema circulatório e, num primeiro momento, é importante a gente entender o contexto geral onde esse sistema está inserido, quando a gente analisa o papel que ele tem de integração dentre as diversas funções que outros sistemas desempenham nesse organismo. A gente precisa de entender o papel integrador que o sangue tem, uma vez que ele é transportador de elementos através do corpo. Então, por exemplo, uma substância que é produzida numa glândula ou num dado tecido e precisa atuar num destino, muitas vezes, distante do ponto de produção. Então, essa substância ela é transportada pelo sangue. Os gases, por exemplo, da respiração, eles são conduzidos, né, dos pulmões em direção aos tecidos e vice-versa. Então, esse transporte é feito através do sangue, dissolvido no plasma ou associado com as hemácias. Outro aspecto importante da gente analisar é a questão nutricional. Então, a grande maioria das estruturas nesse corpo é irrigado pelo sangue. Então, a nutrição desse tecido para a manutenção da vida dele é de responsabilidade de elementos que chegam através do sangue. E tão importante quanto os elementos que são trazidos pelo sangue em direção aos tecidos, nós temos também a retirada do que é produzido por esse tecido como resultado do seu metabolismo. E essa função também é desempenhada pelo sangue e pelo sistema linfático, como nós vamos ver. Essa nutrição, então, acontece em favor da unidade funcional e estrutural básica do organismo, que é a célula. A célula tem uma certa autonomia funcional, mas ela precisa de ter um suporte nutricional que é desempenhado pelo sangue. A primeira análise que nós vamos fazer é da divisão do sistema circulatório em 3 partes, que são o sistema sanguífero, o sistema hemopoético ou hematopoético, como alguns autores dizem, e o sistema linfático. E nós vamos ver cada um com calma e vamos caracterizar e definir os componentes. Então, dentro do sistema sanguífero, nós temos o coração e os vasos sanguíneos. No sistema hemopoético, nós temos os tecidos que serão responsáveis pela produção de todas as células do sangue, tanto a parte vermelha quanto as células de defesa. E o sistema linfático, que, como nós vamos ver, é um sistema de suporte de drenagem de todos os tecidos desse organismo. Então, nós vamos caracterizar inicialmente o sistema sanguífero e um dos seus componentes é o coração, que é a bomba contrátil propulsora desse sangue dentro de tubos que são justamente as artérias, as veias e os capilares. Então, a gente vai discutir a diferença geral entre artérias e veias. A gente pode ver nessa ilustração que os tubos coloridos de vermelho estão representando as artérias, é um padrão anatômico, e os tubos azuis representam as veias. O que a gente tem de diferença principal entre elas, uma vez que, se nós observarmos essas duas ilustrações, elas são muito semelhantes, ou seja, a gente vê que em cada segmento do corpo nós temos tubos azul e vermelho que vão ter mais ou menos o mesmo trajeto. Então, qual é a grande diferença, a principal diferença entre artérias e veias, já que elas têm trajetos semelhantes, próximos, ocupando as mesmas regiões no segmento? A diferença é o sentido do fluxo do sangue no seu interior. Então, nas artérias, a gente vê uma circulação centrífuga em relação ao coração. Ou seja, através das artérias, o sangue sai do coração. Nas veias, por sua vez, a circulação é centrípeta em relação ao coração. Ou seja, nas veias, o sangue estão voltando para o coração de qualquer outro tecido. Então, a gente pode, por exemplo, sobrepor essas duas ilustrações, vermelha e azul, e a gente vai ter uma ideia da organização geral de artérias e veias no corpo todo. Falando a mesma coisa de outro jeito,
No pescoço, por exemplo, eu vou ter uma artéria subindo em direção à cabeça e uma veia paralela a ela, uma veia descendo da cabeça em direção ao tórax. E isso se aplica a todos os segmentos que a gente for analisar. Num dado momento, nós vamos analisar os principais vasos sanguíneos do corpo, então a gente vai tratar disso especificamente um pouco mais para frente. Os vasos capilares, que são os últimos componentes do sistema sanguífero, são vasos muito típicos e muito importantes funcionalmente. É óbvio que por ganhar esse adjetivo, capilar, ele tem realmente a espessura de um fio de cabelo. Mas qual que é a particularidade desse vaso sanguíneo? Ele é inespecífico, ele não é nem artéria e nem veia, e ele é o vaso que permite a troca tecidual, ou seja, é só através de um vaso capilar que os elementos saem do sangue e suprem os tecidos e também, por sua vez, os elementos que estão dissolvidos no líquido intersticial conseguem entrar para o sangue novamente. Então, as trocas só acontecem a nível de vaso capilar. A gente vê que sempre antes de um vaso capilar, nós temos arteríolas, que são as artérias de menor calibre que existe, e aí essa arteríola vai se ramificar, se transformar num vaso capilar, numa rede capilar, que nessa minha ilustração está representada por cor roxa, que é a cor padrão de rede capilar. E nessa seta agora no slide a gente está vendo vênulas, que é já a confluência da rede capilar, já no retorno venoso, saindo, deixando o tecido. Então, essas vênulas vão se transformar em veias de pequeno calibre, que por sua vez vão desembocar em veias, em troncos maiores. Então, a rede capilar representada aí. Nós vamos caracterizar o sistema hemopoético, que é composto, então, pela medula óssea, que nós já tratamos no sistema esquelético, produtor, então, da parte vermelha do sangue, e os órgãos linfóides, que são novidade para nós, que nós vamos caracterizar especificamente o baço e o timo. Outras estruturas linfóides, como as tonsilas, elas vão ser tratadas em outros sistemas que a gente vai estudar. O baço é um órgão ímpar e a gente vai estudar tanto o órgão isolado, como nós estamos vendo nesse slide, quanto a sua localização in situ, ou seja, no lugar onde ele está na cavidade abdominal e a sua relação com seus vizinhos, ou seja, as suas relações topográficas. Na ponta da seta nós temos uma vista inferior do órgão, mostrando a sua face visceral, que é a única superfície dele onde nós encontramos essa região alongada chamada de hilo, que é o único ponto do órgão por onde entram e saem todas as estruturas relacionadas com ele, o feixe neurovascular, ou seja, a artéria esplênica, a veia esplênica e a inervação também do órgão. Abaixo, a gente tem a face diafragmática do órgão, que é uma face convexa, lisa, e como o nome sugere, a superfície dele que está relacionada com o músculo diafragma. Então, na sua localização, a gente consegue analisar as estruturas vizinhas. Então, na ponta das setas, o músculo diafragma, que é um septo, é um divisor do tronco em duas outras cavidades, que é o tórax e a abdominopelve. E a gente vê na ponta da seta o fígado, o estômago e o colo transverso, uma parte do intestino grosso. Então, a gente vê lá no canto, no extremo esquerdo da cavidade abdominal, o baço. E a gente percebe que ele está relacionado com a 9ª e com a 10ª costela. Se nós retirarmos o estômago, a gente expõe melhor o baço e nós estamos vendo nesse slide a sua face visceral e a sua íntima relação com o músculo diafragma. O outro componente do sistema hemopoético, além da medula óssea e do baço, é o timo,
E nós temos na ponta da seta o aspecto que o timo tem no indivíduo jovem, que é quando ele tem o seu maior volume, porque a partir da puberdade o timo passa gradativamente a regredir e diminuir de tamanho, ganhando esse aspecto no indivíduo adulto. A primeira análise que nós vamos fazer do sistema linfático é a sua importância funcional, ou seja, ele é uma estrutura responsável por auxiliar o sistema sanguífero na drenagem dos tecidos. Ou seja, o sangue, o sistema sanguífero não tem condição de retirar todo o excesso de água que é produzido no tecido e também as macromoléculas que porventura sejam produzidas lá. Essa drenagem de excesso de água e de macromoléculas é feita pelo sistema linfático, apontado pela seta preta nesse slide, e como a gente vê, colorido de verde, é o padrão de representação do sistema linfático na anatomia. Então, a gente tem nessa ilustração os vasos linfáticos, todos esses tubos verdes, e uma grande diferença que vocês vão ver no livro-texto é que, ao contrário dos vasos sanguíneos, que nós temos duplo sentido de circulação, nos vasos linfáticos nós temos a circulação da linfa numa única direção. Então, a gente pode ver nessa ilustração que todos os tubos verdes confluem ou desembocam em vasos que vão chegar naquelas veias representadas ali na parte superior do tórax, especificamente no ângulo venoso direito e esquerdo. Então, a gente tem a drenagem da linfa, ela é toda unidirecional, das extremidades em direção ao ângulo venoso direito e esquerdo, ali representado por aqueles tubos azuis. Nós vamos ver melhor detalhes disso em sala de aula. Além dos vasos linfáticos, nós temos os linfonodos. Eu apontei aí com as setas alguns deles. Então, todas essas dilatações ovoides que estão no trajeto dos vasos linfáticos são os linfonodos, e eles são constituídos de tecido linfóide, e eles têm a função de filtrar continuamente a linfa, e caso haja um corpo estranho circulante, o linfonodo reage e produz células de defesa para combater aquele corpo estranho. Os linfonodos axilares e inguinais, apontados no torso do slide, e no pescoço ali também, todas aquelas dilatações ovoides e verdes são linfonodos cervicais. Então, resumindo, o sistema sanguífero, composto por coração e os vasos sanguíneos, artéria, veia e capilares. O sistema hemopoético, composto pela medula óssea, baço e timo. E o sistema linfático, composto pelos vasos linfáticos e os linfonodos. A próxima análise que nós vamos fazer é em relação à localização do coração. O coração está numa região do tórax chamada de mediastino. E essa delimitação do mediastino é feita justamente pela existência dos dois pulmões nas duas cavidades pleurais. Então, a existência deles, que é muito bem visualizada nesse raio-x, mostra uma faixa branca, radiopaca, em toda a extensão, na altura do tórax, que é o que a gente chama de mediastino. O que é importante a gente salientar é que o coração não é a única estrutura que ocupa o mediastino. Estruturas nobres também estão localizadas nessa região. Então, nesse corte sagital de tórax, a gente vê que somente a região vermelha é o que representa o coração, mas a gente tem uma pequena porção posterior ao órgão, anterior e superior. Então, a gente diz que o coração localiza-se no mediastino médio. Nós vamos falar um pouco da morfologia externa do órgão para depois a gente analisar a sua anatomia interna. E os autores comparam o coração com um cone, mas é um cone oblíquo, vejam. A base do cone é superior e para a direita
e o ápice do cone é inferior e para a esquerda. E essas duas regiões do coração são também chamadas, respectivamente, de base e de ápice. Outra estrutura que a gente vai analisar são as faces do coração, ou seja, as superfícies dele, que não seja a sua base, porque a base já foi nomeada. E a regra geral para nomear as faces é a sua estrutura vizinha, ou seja, a sua relação com outras estruturas gerais. Então, vejam, eu tenho uma relação do órgão com o osso externo e as cartilagens costais. Eu tenho uma importante característica, que é o fato do coração estar apoiado no músculo diafragma e também está relacionado com as faces mediastinais de cada pulmão. Então, a face externo-costal é o nome dado a essa superfície anterior do coração, obviamente relacionado com o osso externo e com as cartilagens costais. A face diafragmática é a face inferior do órgão, também apoiada no músculo que deu nome para a face. E as faces pulmonares direita e esquerda, que a gente pode ver com maior facilidade no lado esquerdo, e é o que a gente vai ver na prática. Outra estrutura que nós vamos ver da morfologia externa são as aurículas, né? Auris é orelha, e todo termo em anatomia que termina em ula corresponde a um diminutivo. Então, são as orelhinhas do coração. Parecem orelhinhas de cachorro caídas e correspondem às projeções anteriores do átrio. Elas são parte do átrio. As aurículas não têm função específica, mas elas ganham um nome específico porque tem uma morfologia diferente. Por que nós estamos chamando atenção para as aurículas? Elas são uma ótima referência para colocar o coração na posição anatômica, ou seja, se estivermos vendo as aurículas, significa que o coração está na posição anatômica. A próxima parte que nós vamos analisar são os vasos da base do coração. Então, nós vamos dar nome para todos os vasos que estão associando o coração a alguma outra estrutura ou órgão do corpo. Então, nós vamos seguir um padrão da direita para a esquerda e vamos nomear as artérias e as veias. Para isso, a gente precisa de sistematizar qual que é a principal diferença entre artéria e veia, que nós vimos bem superficialmente no início da aula. Então, o critério que serve para todos os casos, sem exceção, é o sentido do fluxo no interior do vaso. Ou seja, se o vaso estiver saindo do coração e levando sangue do coração para qualquer outro órgão ou tecido, esse vaso necessariamente vai se chamar artéria fulana de tal. Da mesma maneira, se esse vaso estiver trazendo sangue de qualquer órgão ou tecido em direção ao coração, esse vaso necessariamente vai se chamar veia, independente do gás que estiver predominante no seu interior. Então, os vasos da base. Nós vamos identificar da direita para a esquerda. Os primeiros vasos são as veias cavas superior e inferior, apontadas pela seta. E são dois vasos correspondentes, eles chegam na mesma câmara cardíaca, eles drenam regiões distintas do corpo, mas são os vasos que, em última instância, trazem sangue do corpo todo em direção ao coração. Então, na ponta das setas, a gente vê os cotos da veia cava superior e inferior, então trazendo sangue de cabeça, pescoço e membros superiores, a veia cava superior, e de membros inferiores e a parte inferior do tronco, a veia cava inferior. Imediatamente à esquerda da veia cava superior, a gente tem a artéria aorta na ponta da seta. É o maior vaso do corpo, é a maior artéria do corpo, tanto em extensão quanto em calibre. Ela começa na base do coração e ela termina em L4, aqui embaixo, antes de se dividir em artérias ilíacas comuns, direita e esquerda, como nós vamos estudar um pouco para frente. Imediatamente à esquerda da artéria aorta, o tronco pulmonar,
que é um tronco arterial, né? Todos os troncos, oficialmente, eles se dividem em 2 ou mais artérias, e o tronco pulmonar se divide em artérias pulmonares direita e esquerda, cada uma indo em direção a um dos pulmões. Os únicos vasos que só são vistos em vista posterior do coração são as veias pulmonares. São em número de 4 e vem, então, 2 veias pulmonares de cada pulmão desembocar no mesmo átrio, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, resumindo, a gente viu todos os vasos da base. As veias cava superior e inferior, a artéria aorta, o tronco pulmonar e as veias pulmonares. Então, lembrando que todo vaso que recebeu o nome de artéria está levando sangue do coração para algum órgão ou tecido. E da mesma maneira, os vasos que receberam aqui o nome de veias, eles estão trazendo sangue de algum órgão ou tecido em direção ao coração. Vamos falar um pouquinho da morfologia interna para a gente conseguir analisar a circulação do sangue no interior do coração. A gente sabe que o coração de mamíferos é dividido em 4 câmaras, 2 átrios, que é o nome das câmaras superiores, e os ventrículos, também em número de 2, localizados inferiormente no coração. Então, existe uma parede que divide os 2 átrios entre si, chamada de septo interatrial. Da mesma maneira, os ventrículos são separados entre si pelo septo interventricular. Esses 2 septos, no adulto, não podem permitir a comunicação das câmaras do lado direito com as do lado esquerdo. Na vida intrauterina, a gente tem uma comunicação entre os 2 átrios, ou seja, o septo interatrial é aberto, existe um forame interventricular, mas que assim, na hora do nascimento, assim que o neném chora, esse forame é fechado e a gente então impede a comunicação do átrio direito com o átrio esquerdo. Separando átrios e ventrículos entre si, temos o septo atrioventricular. Esse, ao contrário dos 2 que nós vimos, possuem aberturas em todas as fases da vida, comunicando o átrio e ventrículo do mesmo lado, que são os chamados ósteos atrioventriculares direito e esquerdo. Os ósteos atrioventriculares, então, permitem que o sangue desça do átrio para o ventrículo do mesmo lado. Agora a gente pode, então, discutir a circulação do sangue dentro do coração. O sangue vem do corpo todo através das veias cava superior e inferior, chega no átrio direito, desce para o ventrículo direito através do ósteo atrioventricular direito e sai pelo tronco pulmonar em direção aos pulmões. Feita a hematose no órgão, o sangue retorna pelas 4 veias pulmonares em direção ao átrio esquerdo, desce para o ventrículo esquerdo usando o ósteo atrioventricular esquerdo e sai pela artéria aorta em direção ao corpo todo. Se a anatomia do órgão fosse só com as estruturas que nós vimos até aqui, nós teríamos um problema de fluxo retrógrado durante a sístole ventricular, ou seja, quando o ventrículo contraísse para o sangue ser ejetado através de um vaso da base, parte do volume do sangue que estivesse ocupando o ventrículo retornaria para o átrio através do ósteo atrioventricular. Só que os ósteos atrioventriculares são providos de dispositivos que vão controlar esse fluxo e vão impedir que o sangue volte para o átrio na hora da sístole ventricular. O mecanismo de funcionamento dessas válvulas nós vamos ver em sala de aula com um pouco mais de tempo e eu vou mostrar para vocês direitinho como isso funciona. Mas o nome específico desses dispositivos localizados nos ósteos atrioventriculares é válvula atrioventricular. E por serem diferentes morfologicamente, a do lado direito tem nomenclatura diferente da esquerda. Então, a válvula atrioventricular direita é chamada de válvula tricúspide e a válvula atrioventricular esquerda é denominada de válvula mitral ou válvula bicúspide. Da mesma maneira,
nós temos que ter dispositivos nas duas saídas dos ventrículos, no tronco pulmonar e na artéria aorta, para evitar que o sangue retorne dos vasos da base em direção aos ventrículos. Outro aspecto funcional que a gente vai analisar melhor em aula. Então, o nome dessas outras válvulas corresponde ao vaso onde ela se localiza. Então, a válvula pulmonar, localizada no tronco pulmonar, e a válvula aórtica, localizada na artéria aorta. Então, na ponta da seta, as válvulas pulmonar e aórtica. Nesse corte transversal de coração, em vista superior, nós estamos vendo o septo atrioventricular e as estruturas que estão ao nível dele. Então, na ponta da seta, a válvula mitral, vocês podem ver que nós temos dois componentes na sua constituição, duas válvulas. Ocupando o ósseo atrioventricular direito, a válvula tricúspide, como vocês podem ver, ela realmente é composta por 3 cúspides ou 3 válvulas. E a válvula pulmonar na ponta da seta e a válvula aórtica, com morfologia diferente. Nessa visão, nessa representação, a gente tem na ponta da seta as cúspides da válvula tricúspide, cúspides ou válvulas. E no ápice de cada cúspide, nós temos as cordas tendíneas que vão fixar cada uma dessas cúspides em projeções do miocárdio, chamadas de músculos papilares. Nós vamos analisar isso juntamente com a discussão dos aspectos funcionais das válvulas. As válvulas pulmonar e aórtica são semelhantes morfologicamente por serem constituídas, cada uma delas, por 3 válvulas semilunares, como vocês podem ver nessa representação. Outro ponto que nós vamos ver é a divisão do coração em razão da importância que o miocárdio tem para o desempenho da função do coração. O miocárdio é constituído por tecido muscular estriado cardíaco e é um tecido tão específico e com tantas particularidades que ele recebe esse nome próprio por aparecer somente no coração. O comportamento elétrico do coração depende da integridade desse tecido e, por isso, a sua irrigação é muito importante. Então, a gente vai ver essa irrigação com mais detalhe também em sala de aula. E nesse slide a gente vê o saco fibroceroso que reveste o órgão. E se a gente não abrir o pericárdio, a gente não consegue visualizar o coração como nós temos visto nas ilustrações que a gente usou até aqui. Ele fica então todo protegido por um saco fibroceroso frouxo que limita a expansão, a diástole das câmaras cardíacas. Então, o miocárdio é a camada muscular, é a camada envolvida por revestimentos externo e interno e que é a camada principal. Principal tanto na questão de volume de tecido, é a camada mais espessa, e principal também no que se refere à função. É o miocárdio que é contrátil e que caracteriza o coração como uma bomba propulsora para o sangue dentro dos tubos. Então, importante na manutenção da vida, da integridade desse tecido do miocárdio, estão as coronárias, as artérias coronárias direita e esquerda, ramos da parte ascendente da artéria aorta, como nós podemos ver nessa bela imagem. Outro ponto que a gente vai ver é o esqueleto cardíaco, que é uma deposição de tecido conjuntivo fibroso em torno dessas 4 aberturas presentes no septo atrioventricular. Então, a localização dessa estrutura e a importância dela, porque é ao nível do esqueleto cardíaco que as válvulas se prendem e que as fibras do miocárdio também se fixam. Então, é uma estrutura realmente de fixação de outras estruturas. Então, é uma estrutura realmente importante na fixação
de válvulas e da musculatura. Essa é uma representação do esqueleto isolado em torno dos ossos atrioventriculares e na válvula pulmonar e aórtica. Também precisamos discutir os aspectos elétricos do coração, uma vez que ele é ímpar em termos de relação com o sistema nervoso central. Eu explico. Todos os outros músculos do corpo, sem exceção, precisam receber um nervo que está ligado ao sistema nervoso central e que controla o funcionamento, ou seja, a contração dessa musculatura. O coração não se aplica a essa situação. Ele mesmo tem estruturas geradoras de impulso elétrico e outras que vão fazer esse impulso elétrico propagar de uma maneira homogênea ao longo de todo o seu volume. Então, o sistema nervoso não controla a frequência cardíaca, os batimentos cardíacos. O coração tem uma autonomia funcional. A única influência que o sistema nervoso realiza sobre o coração é a frequência, quantas vezes que o coração bate por minuto e também o seu grau, a sua força de contração. Então, ao conjunto de estruturas responsáveis pela geração do estímulo elétrico e pela propagação desse estímulo pelo miocárdio, nós chamamos de complexo estimulante do coração ou automatismo cardíaco. Quais os componentes desse complexo? O nó sinoatrial, que é uma estrutura formada de células musculares modificadas que passam a funcionar como célula nervosa, geradoras de potencial de ação com uma frequência bastante regular. O nó sinoatrial fica na parede do átrio direito, próximo da veia cava superior. O nó atrioventricular, que vai emitir um feixe de fibras, chamado de feixe atrioventricular, que são as fibras especializadas que vão atravessar do átrio em direção ao ventrículo. Esse feixe atrioventricular, por sua vez, se divide em fascículos atrioventriculares direito e esquerdo para distribuir esse potencial de ação ao longo das paredes dos ventrículos. Antes da gente ver o último ponto, que são as diferenças entre artéria e veia, nós precisamos de reforçar esse modelo geral de circulação. Ou seja, o que nós usamos de base para diferenciar artéria e veia de uma maneira mais geral. Então, se nós analisarmos esse desenho, ele mostra um esquema, obviamente, não corresponde com a anatomia real, é um esquema de circulação. Então, a gente tem representado ali a cabeça, os membros inferiores, os pulmões e alguns órgãos abdominais. Se vocês observarem, a grande maioria das estruturas nesse esquema tem o mesmo padrão. Nós vamos usar como exemplo a circulação de cabeça. Então, vejam, o sangue que está no coração, ele sai por um ramo do arco aórtico, a artéria carótida comum, e vai, então, subir no pescoço em direção a algum tecido da cabeça, que está representado ali naquela rede capilar circundada pela linha preta e colorida de roxo, que, como eu disse anteriormente, é a cor padrão para a rede capilar. Essa rede capilar, por sua vez, conflui, os vasos capilares vão se unindo, formando vênulas, veias de pequeno calibre, que vão, então, desembocar na veia jugular interna ou externa, dependendo do território que nós estivermos tratando. E a veia jugular externa ou interna vão contribuir para formar a veia braquiocefálica, que é uma das formadoras da cava superior, ou seja, esse sangue retorna para o coração. Então, esse é um modelo geral, qualquer ponto ali que a gente pegar da circulação, com duas exceções, a gente vai observar essa organização. Voltando àquela representação de microcirculação, ou seja, de circulação a nível de tecido, a gente vê a mesma coisa. Vejam,
A seta está representando o sangue que está vindo do coração para entrar no tecido. Então, por uma artéria de pequeno calibre, por exemplo, ela se torna uma arteríola que, por sua vez, vai se dividir numa rede capilar. Essa rede capilar é o único lugar, então, onde vão haver trocas entre vaso sanguíneo e o dado tecido. Essa rede capilar, então, conflui para vênulas que vão desembocar em veias de pequeno calibre ou cava superior e inferior, que por sua vez retornam ao coração. Então, a gente tem sempre esse aspecto geral, essa organização. Coração, artéria, rede capilar, veia e um retorno para o coração. Então, nós vamos terminar analisando todas as diferenças entre artéria e veia, além das que a gente já discutiu, que é o sentido do fluxo no interior do tubo. Então, recapitulando, as artérias têm circulação centrífuga em relação ao coração e as veias possuem circulação centrípeta em relação ao coração. Se nós entendermos esse ponto essencial, todas as outras diferenças são facilmente concluídas. Vejam, se é somente no coração que eu tenho a principal força de propulsão desse sangue para os tubos, o sangue sai do coração por uma artéria, a pressão é muito maior na artéria se comparada com a pressão observada na veia. Então, a pressão é muito maior nas artérias do que nas veias. Outro fato importante e fácil da gente deduzir. Se a pressão é maior na artéria, a parede dela precisa ser mais espessa para dar conta de conter essa pressão. Então, a espessura da parede de artéria e veia correspondentes é bem diferente. Vejam, na ilustração da artéria, a gente observa a espessura, quanto tecido é gasto para compor essa parede arterial. A gente vê essa camada branca, camada elástica, a gente vê a espessura da camada muscular, que quando comparada à veia é muito inferior. Então a espessura da parede da veia é muito menor porque a sua pressão é menor. Então essa estrutura mais fina dá conta de conter a pressão existente no seu interior. Então a espessura das paredes é coerente com a pressão no interior do vaso. Da mesma maneira, o calibre, uma vez que a mesma quantidade de volume de sangue precisa de estar presente, circulante, no lado arterial e no lado venoso do circuito. Então, se nas artérias a pressão é maior, o calibre nelas tem que ser menor para que haja uma circulação correspondente nos dois lados do trajeto. Então, o calibre da artéria é menor do que quando comparado ao calibre da sua veia correspondente. O número também é diferente. Nós temos mais ou menos a proporção de uma artéria para cada duas veias. E a posição também, nós temos uma regra geral de que as artérias têm filia por osso, portanto as artérias são sempre profundas. Em alguns pontos só do trajeto elas se tornam superficiais e mergulham novamente para transitarem, para percorrerem o segmento próximo aos ossos. As veias não. Além de haverem veias profundas, nós temos também veias superficiais na tela subcutânea, como a gente pode ver nesse corte transversal de perna. Vejam, na ponta das setas eu tenho as artérias, que a gente pode ver que está junto com seu feixe, os outros componentes do feixe neurovascular que ela compõe, que ela faz parte. E a gente não vê nenhum vaso vermelho em outros pontos desse corte transversal. Ao contrário, as veias, além de estarem profundas, né, acompanhando as artérias, elas são até chamadas de veias acompanhantes, antigamente chamadas de veias satélites. Além destas, então, nós temos as veias superficiais transitando na tela subcutânea, que são essas que a gente observa, por exemplo, com facilidade abaixo da pele. Outra característica importante presente nas veias periféricas é a presença também de válvulas semilunares, compondo as chamadas válvulas venosas. E elas também, como todas as outras válvulas, têm a importância de definir o sentido do fluxo do sangue. Então, em membros inferiores, por exemplo, onde o retorno venoso
é muito difícil por causa da gravidade e da posição bípede, a gente tem então o funcionamento dessas válvulas. Quando o sangue para numa coluna e ele tende a descer por causa da diminuição da pressão e também da gravidade, essas válvulas então se fecham e daquele ponto para baixo o sangue não volta. E daí nós podemos então perceber a importância da musculatura adjacente a esses vasos, que quando contraídas vão comprimir os vasos sanguíneos e dar uma força extra de propulsão para essa coluna de sangue subir em direção ao coração. Eu espero que vocês tenham aproveitado e eu desejo a todos bons estudos e a gente se vê em sala de aula. Até a próxima!